8 horas e 57 minutos, estou recebendo mais uma vez o coaching José Carlos Adamoli Júnior. O José Carlos veio recentemente, há alguns meses ele veio ao programa aqui, na Rádio que Pensa, e falou, né, sobre o comportamento, como é que a gente pode vencer barreiras, como que as pessoas podem se preparar, o que o coaching, né, pode estar ajudando a gente ter... pelo menos menos preocupação, mais sucesso, mais preparação para enfrentar esse mercado aí que é tão selvagem, né, hoje em dia, onde a disputa é tão grande. E hoje ele vai aqui no programa tocar num assunto, Sérgio, que você mesmo acabou de falar aqui, como tornar um ano melhor, como que a gente pode estar preparado, como planejar, né? Que legal, né? Perfeito. Bom dia, Zé. Prazer em recebê-lo. Tá firme? Bom dia, Gilmar. Bom dia, Sérgio. Prazer, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês, uma alegria, é um prazer mesmo, uma honra, do fundo do coração. Fico muito feliz de estar aqui na Educativa FM 105,9, a Rádio que Pensa. Gostou dessa, Rádio que Pensa? Muito bacana mesmo. Sacada, Muito né? bacana Legal, mesmo. né? E pensa mesmo, né? Esse conteúdo, essa utilidade pública, vocês estão de parabéns. Obrigado a você, Gilmar, por esse trabalho maravilhoso. Obrigado a toda a equipe, o Chupeta, a Annelise, a todos vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui. Muito bem, o Sérgio falou com muita propriedade, né? Eu sou da linha de que existem várias explicações de onde surgiu o coaching, mas eu sou da linha de que o coaching sempre existiu. O coaching, se você for olhar para a história, né? Se você for olhar lá para 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande, Alexandre da Normandia, na época, um grande conquistador, ele conquistou mais de 80% da Europa, a Euroásia conhecida na época, né? E ele tinha um coach, né? O coach dele era nada mais, nada menos que Aristóteles. Obviamente, um dos maiores oradores, né? Pois é, né? Pois é. Então, a gente vê na Bíblia, vê na história, né? Pessoas ajudando pessoas a atingirem seus objetivos, né? Nada mais são do que coaches ajudando seus clientes a alcançarem algum objetivo, superar algum desafio, algum obstáculo. Existem várias teorias de onde surgiu o coaching, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Só lembrando, o coaching é um processo de desenvolvimento do potencial humano, baseado em técnicas cientificamente comprovadas. É uma metodologia pragmática, prática, que toma o valor prático, objetivo, real das coisas e fatos, estuda e os reaplica de uma maneira neurologicamente correta, fazendo com que o seu cliente, o seu interlocutor, né, consiga atingir o máximo do seu potencial. Quer dizer, você procura extrair o máximo, o suprassumo ali do que o ser humano é capaz, ou então aquele profissional que você tem está ali trabalhando para você. É isso? O papel do coach é ter esse treinamento, então essa preparação para que a pessoa dê o máximo de si? Exatamente, né? É colocar a pessoa em ação de maneira satisfatória, planejada, o mais rápido possível, fazendo com que a pessoa aprenda com suas ações. Quando você aprende com suas ações, há aí uma potencialização do aprendizado e uma agilização desse aprendizado. E aí a pessoa começa a gerar uma margem de superioridade em relação aos demais. Quando você fala aprende com suas ações, né? Quer dizer, a cada ato seu você tira como uma experiência para o passo seguinte, seria isso que você colocaria, Zé Carlos? Exatamente, esse é um dos focos que nós trabalhamos. Nós temos um foco no passado, um foco no futuro e um foco integral sistêmico, presente. Esse foco presente é estar de mente, corpo e alma naquilo que você está fazendo naquele momento, tirando o máximo de aprendizado daquilo. Eu estou aqui nesse momento aprendendo com vocês dois. Como diria Madre Teresa de Calcutá, a pessoa começa a morrer quando deixa de sonhar. Quando a gente para de buscar essa excelência, a gente estaciona, fica naquela famosa zona de conforto e acaba morrendo, né? Você falou das pessoas me procurarem, né, para se sentirem melhores, né? Na verdade, o que acontece? 90% dos meus clientes me procuram pela dor. Apenas 10% me procuram pelo amor. Então, a pessoa tem um problema na sua área pessoal, social, familiar, financeira, profissional, espiritual, relacionamentos, enfim, qualquer área da vida, espera o problema chegar no fundo do poço, né? Cava mais um pouquinho, né? E depois é que sai em busca de ajuda.
Eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram e dizem, eu já estou bem, mas quero ficar melhor. Perfeito. Ambos os dois têm forma Ele de vai trabalho. se prevenindo, não deixa a Exatamente. situação, não empurra com a barriga mais para o abismo, né? Aquilo que está acontecendo, né? O Zé Carlos Adamoli Júnior é coach que está falando para nós aqui sobre como tornar 2016 um ano melhor, o ano da virada. Nós estamos terminando um ano com a população brasileira muito reticente, eu diria, ela está questionando bastante, está interrogando bastante, né? Sobre o momento atual, que é a nossa crise. Daí fica o olhar lá para frente, o que vou fazer. Num momento de crise como o nosso, o que você poderia dar como dica? O que você avalia esse momento de crise que a gente pode tirar como aprendizado? Bom, Gilmar, é o seguinte, eu trabalho todos os meus clientes, eu trabalho com várias empresas, Piracicaba e região, e a primeira coisa que eu digo para o empresário, e quando eu digo eles arregalam os olhos e me chamam de louco, é de que essa crise financeira que se fala não existe. A crise não existe, e eu estou vendo que o Gilmar arregalou o olho aqui também. É verdade, tô aqui de Vamos lá, nós estamos vivendo uma crise ética, uma crise de valores, uma crise moral, uma crise política. Nós estamos vivendo um momento de guerra entre partidos políticos e isso vem contagiando a autoestima do brasileiro. Está havendo uma crise emocional no cidadão comum brasileiro. O que eu tenho notado, através das empresas que eu trabalho e dos meus clientes no Life Coaching, é que as pessoas estão com crise emocional, as pessoas estão com medo. E você pergunta a elas, vocês estão com medo do quê? Elas não sabem dizer. O dinheiro no mercado não desapareceu, não tacaram fogo no dinheiro. As pessoas estão nascendo, estão precisando vestir, estão precisando comer, estão em entretenimento. Eu vou pegar um exemplo para vocês. Eu estive há 2 meses atrás, numa quinta-feira à noite, no Shopping Piracicaba, para assistir um filme no cinema. Eu filmei e levo isso às minhas palestras, esse filme. Havia, naquele momento, naquela quinta-feira, 2 meses atrás, mais de 60 metros de fila dentro do shopping para chegar até a entrada do cinema. Para eu entrar nesse cinema com a minha esposa, eu iria gastar R$ 48, mais 7 de estacionamento, 55, mais uma pipoca, 65, mais 2 refrigerantes, 75. R$ 75 para assistir um filme de 1h30, 60 metros de fila, fora o combustível para ir até lá. Um país em crise, o brasileiro não conhece o que é crise. O brasileiro nunca viu um pós-guerra. Um país verdadeiramente em crise não forma fila para ir no cinema. Se você for na praça de alimentação do Shopping Piracicaba, em qualquer uma das ruas, não tem lugar para sentar. Se você for no Shopping Dom Pedro, vai na praça de alimentação, não tem lugar para sentar. E cada refeição, fast food, sai na base de 70, 80 reais por pessoa. Um país em crise, o cidadão não gasta isso para se alimentar. Eu tenho até uns dados aqui que eu peguei importante. Veja bem, Portal G1, que é o portal lá da Rede Globo, no primeiro trimestre desse ano, houve um aumento de 24% na quantidade de empresas abertas na cidade de Piracicaba. Só no primeiro trimestre foram 1.327 negócios abertos em Piracicaba. Uma outra fonte aqui, Estadão, fonte do Estadão. A Hyundai está trabalhando em 3 períodos, 24 horas por dia, e vai bater recorde de produção esse ano. Jornal de Piracicaba, massa salarial do piracicabano chega a 333 milhões, aponta o Ministério do Trabalho. A soma do salário de todos os trabalhadores que atuam com carteira assinada dobrou nos últimos anos na cidade. Mais uma informação aqui do Jornal de Piracicaba. Poder aquisitivo da população saltou desde 2010. Hoje, o PIB de Piracicaba está em 10,4 bilhões de reais. Vendas de imóveis em Piracicaba ultrapassou a 1,7 bilhão esse ano em Piracicaba. Então, o que é que está acontecendo? As pessoas estão com foco nessa briga política e estão esquecendo de fazer a sua parte. Nós temos... Agora, para a gente ver, a fazer a nossa parte, eu interpreto que a atitude positiva é o que pode estar sendo o caminho, pode ser o curso aí, né? Como é que a gente pode mudar
essa realidade que se cria, essa realidade que se recebe, esses resultados que apresentam e esse outro aí que eu achei muito legal, né? Como é que a gente pode manter a atitude positiva? Como a pessoa consegue mudar o pensamento dela? Dá para a gente mudar os nossos pensamentos? Com certeza, Gilmar. Faz 17 anos que eu invisto meu tempo, meu dinheiro, minha dedicação total, né, no estudo do comportamento humano. Eu tenho conhecimento na área da psicologia tradicional, psicologia positiva comportamental, eu tenho a cognitiva comportamental, programação neurolinguística, técnicas motivacionais, coaching. Existe dentro de todas essas metodologias o que nós chamamos da roda da abundância. Eu vou só fazer uma brincadeirinha muito rápido com o ouvinte, tá? Só com aquele que não está dirigindo, por favor, tá? Muito Quem bem. está no volante não vai entrar, não pega nem no celular e nem faça o que o Zé Carlos vai falar aqui. Pois né? Quem estiver dirigindo, não faça o que eu vou falar agora. Mas você que está me ouvindo agora, olhe ao seu redor e veja, procure a cor verde, 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 procure tudo que tem de verde. Observe bem o que tem de verde ao seu redor. Mentalize todo esse verde que tem ao teu redor. Agora feche os olhos, por isso que não pode ser quem está dirigindo, né? Feche os olhos e diga para você mesmo o que você viu de vermelho. Percebem o que acontece com a nossa mente? Você ficou procurando verde, verde, verde. E se esqueceu das outras, né? E você não viu que ao seu redor pode ser que tenha muito mais vermelho do que verde. É verdade. Tem o amarelo, tem o azul. Eu estava observando essa árvore de Natal que está aqui. Ela tem uns verdinhos bem você está vendo aqui, ó? Sim. E que é em uma proporção muito pequena, e esqueci de me olhar do vermelho, né? Exatamente. Que é a maior proporção que tem. Me lembra o caso, né, de uma experiência que foi feita, onde tinha uma lata de tinta, uma boca larga, bem grande, né? E alguém chegou ali, colocou uma gota de tinta azul, bem pequenininha, né? E mandou 100 pessoas passarem por aquela lata de tinta e falar o que estavam vendo. Sim. 99 delas falaram que estavam vendo uma gota de tinta azul ali na mata. E se esqueceram da maior proporção, que era o branco, né? Então, você colocou muito bem. Você olhou para a árvore de Natal, eu estou vendo ela aqui, ela tem muito mais vermelho do que verde, e você olhou só para o verde. É verdade. Então, é o que está acontecendo. Existem notícias de crise, notícias de desgraça, obviamente, com todo respeito à mídia, né? Mas se você tiver uma revista na banca ou um jornal na banca com notícia boa na primeira página, não vai vender. Vai vender se tiver um carro batido na primeira página ou uma manchete de escândalo. Aí vende. E o brasileiro, o povo ocidental, é muito focado a olhar, usando a metáfora que eu fiz agora, a olhar o verde e passar por cima do vermelho. Se você for avaliar, se você aproveitar agora, final de ano, para fazer um balanço da tua vida e olhar todas as suas conquistas, tudo que você fez de positivo em 2015, você verá que terá muito mais coisas positivas do que negativas. Mas o brasileiro é educado desde berço e até depois de adulto a focar o negativo. Nós temos dentro do coaching o que nós chamamos de roda da abundância. A roda da abundância, ela é assim, uma roda, são 2 semicírculos. Um semicírculo só não gira, tem que ter 2 semicírculos, né? Ela tem que fazer uma roda perfeita para completar, poder girar. Perfeito. Para ela girar, aí ela gira e a roda da abundância. E quando eu falo de abundância, eu não falo só de dinheiro. É de saúde, é de inteligência, de conhecimento, é profissional, é em todas as áreas da vida. Para a roda da abundância girar, você tem que praticar o doar e o receber. O vender e o comprar. O gastar e o ganhar. E o poupar e o investir. Então, nós temos 4 tipos de pessoas. Nós temos aquela pessoa que não doa, mas recebe. Essa pessoa tem só um semicírculo, não tem uma roda. A vida dela não vira. Tá. Então, essa pessoa é classificada como egoísta. Ela não dá nada, mas quer receber. Nós temos a outra pessoa que dá muito, mas não quer receber. Essas são as pessoas soberbas. Elas são autossuficientes, elas têm vergonha de receber, elas só querem dar. A vida delas também não vira, porque elas não têm uma roda, elas têm só um semicírculo. Nós temos as pessoas que não querem dar nem receber, que estão na zona de conforto. São as pessoas estéreis, as pessoas mornas, as pessoas mais ou menos. Sabe aquela pessoa que você pergunta, e aí, como é que está a sua mulher? Ah, ruim com ela, pior sem ela. Né? Você sabe aquela... Como é que está o emprego? Ah, logo, logo me aposento. Como é que está a vida? Ah, vai indo, vamos empurrando. Perfeito. São as pessoas mornas. Até no livro do Apocalipse, né, no capítulo 3, está escrito lá, Deus vomitará os mornos.
essas pessoas, mais ou menos, elas não vão ter vez na vida. A roda delas não tem nem um semicírculo, nem outro, não gira. Né? Deus vomitará os mornos. Essas pessoas não vão chegar a lugar nenhum porque elas estão numa imensa zona de conforto. E nós temos as pessoas que sabem dar e receber, doar e receber. Essas, sim, são as pessoas que nós classificamos como prósperas. Então, você tem que saber a lei do dar e do receber, do ganhar e do gastar, do poupar e do investir. Cada uma dessas leis a gente estuda com as pessoas individualmente e com as empresas. E no teu trabalho, você mostra como manter esse equilíbrio, como é que a pessoa pode atingir esse objetivo, onde ela não fica, eu não vou dizer amputada, ela não fica imobilizada pelos extremos, quer dizer, eu sou muito extremista para cá e deixo de ser do outro lado, e deixo de ter aquela outra fatia da roda que me faria um ser, não sei se completo, como é que vocês definem como coaching aí? Então, você veja, eu tenho um cliente, por exemplo, tenho vários clientes, mas tem um que ele falou para mim assim, olha, eu tenho projeto, eu tenho terreno, eu tenho dinheiro, mas eu não vou construir agora, eu vou ver o que vai dar, o momento está ruim. Aí eu pergunto a esse cliente, mas vai esperar o quê? Qual é seu medo? E as pessoas não sabem explicar. Você vai esperar o quê? Sair numa manchete de jornal, não tem mais crise, construa a sua casa? Isso não vai acontecer. Mas, hipoteticamente, digamos que aconteça. Todo mundo vai pegar, vai acreditar que acabou a crise, vai começar a comprar material de construção, vai começar a contratar pedreiro, e você, que ficou esperando, vai pagar mais caro do material de construção e não vai ter pedreiro disponível. Perdeu uma oportunidade. O que vai acontecer? Vai fortalecer a sua crença limitante em crise, vai dizer, tá vendo, eu não falei que estava em crise? Meu dinheiro ficou lá e desvalorizou, foi por causa da crise. E não por causa da incompetência dele de não ter entrado em ação. Então, esse é o ponto. O que limita as pessoas? O que limita as pessoas, o que trava as pessoas é o passado, é o foco exclusivamente no passado. Ela se limita naquilo que ela conseguiu ou não conseguiu e não arrisca novamente no futuro. Para essa roda girar, nós temos que praticar algumas ações. Uma delas é o verbo arriscar. O trapezista do circo, para ele passar de um trapézio para o outro, ele tem um momento em que ele arrisca, que ele solta o primeiro trapézio, fica no ar até pegar o outro. Porque se ele não arriscar, ele vai ficar balançando no mesmo trapézio, vai ficar sem graça e a vida dele não vai seguir. É verdade, então, né? Tema muito legal. Vai chegando no final do ano aí e as pessoas começam a listar coisinhas, né, que elas gostariam para o ano seguinte. Elabora aquela lista de planejamento, né? Todo mundo aqui no Brasil tem esse costume e ele é mais forte nessa época aqui. Por que as pessoas agem assim? Você tem alguma explicação, José Carlos Adamo Júnior, nosso coaching? Tenho sim, Gilmar, mas se você me permitir, eu queria só reiterar o que o Sérgio disse a respeito de assumir esse país. Na verdade, o que nós trabalhamos no coaching, na PNL, Programação Neurolinguística, é que a pessoa precisa assumir as rédeas da sua vida. O brasileiro foi criado achando que o poder está lá fora, e na verdade o poder está dentro dele. Se você for ver, e tem uma explicação histórica para isso, antigamente, o que determinava o poder de mudar e controlar a própria vida e até dos demais era a fisiologia, ou seja, o mais forte, o mais rápido, comandava a sua vida e até dos demais. A civilização evoluiu um pouco mais e veio a hereditariedade, ou seja, os reis, os monarcas, controlavam e mudavam a própria vida e até dos demais. A civilização evoluiu mais um pouco, veio o capitalismo selvagem, ou seja, quem tinha dinheiro mandava na própria vida e dos demais. Hoje em dia, o poder de mudar e controlar a própria vida pertence a cada um de nós. E o que nos dá esse poder é o conhecimento. Conhecimento dá poder, mas só o conhecimento não adianta. Só o conhecimento é uma arca de tesouro fechada no fundo do oceano, não lhe serve de nada. O conhecimento associado à atitude, à ação constante, a pagar o preço, aquilo que o Sérgio falou, a pegar sua malinha e sair. O que dificulta muito as pessoas de entrarem em ação são suas crenças limitantes, que são instaladas geralmente até os 7 ou 8 anos de idade, e alguns países, inclusive o nosso, fazem de tudo para preservar essas crenças limitantes dentro da cabeça da massa da população. Você imagina assim, o ser humano ele tem um potencial ilimitado. O ser humano é ilimitado, por isso pisou na Lua e em breve estará pisando em Marte.
O ser humano não tem limites. Então, o cidadão, que é, por exemplo, um representante comercial, ele pode pegar esse potencial ilimitado e entrar em ação. E vamos dizer que ele pegou muito potencial. E naquele dia ele entrou muito em ação, visitou 50 clientes. E ele, no final do dia ele vai ter um resultado. O resultado não será necessariamente positivo, porque essas ações elas são influenciadas pelas nossas crenças. Então, se esse representante comercial crê em crise, ele vive um mundo de crise. A própria fisiologia dele, ou seja, a postura física dele, o semblante dele, o palavreado dele, o gesto dele, a metamensagem dele, a maneira como ele vai se vestir, a maneira como ele vai abordar aquele cliente dele, a própria fisiologia dele, baseada, incentivada por aquela crença de crise, não vai motivar o cliente dele a comprar. Se ele crê num mundo de abundância, sim, ele vai conseguir contagiar até no inconsciente o seu interlocutor, o cliente dele, Perfeito. positivamente para comprar o produto que ele está levando. Respondendo a tua pergunta, Gilmar, como então mudar tudo isso em 2016? Existe uma regra. Você sabe que as pessoas têm aquele costume, aquele hábito de chegar no dia 31 de dezembro, fazer uma listinha de desejos para o ano que vem. Como é que é lá? Então, eu quero um carro novo, uma casa nova, um marido novo, uma mulher nova. Quero... parece uma lista de Papai Noel, né? Que a criança faz para o Papai Noel. E aí, o que o cidadão, a pessoa, o indivíduo faz com essa lista? Dobra, chupa 3 sementinhas de romã, põe dentro da lista, coloca essa lista dentro da Bíblia, vai para o Réveillon, no dia seguinte, dia 1º de 2016, vai curar a ressaca. No primeiro dia útil de 2016, volta para o trabalho, fazendo as mesmas coisas que fez todos os dias de 2015. Passa um mês, essa pessoa diz, nossa, nem parece que virou o ano. Aí o país fica devagar, porque fevereiro, carnaval. A pessoa fala assim, bom, depois do carnaval, eu vou pegar aquela lista e vou fazer. Procrastinando, né? As coisas, né? Empurrando com a barriga para frente. Aí vem, passou o carnaval, vem a quaresma. O cara fala, olha, agora eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate e sem tomar cerveja, depois aquela lista vai acontecer igual mágica. Chega a Páscoa, ele toma cerveja, se empanturra de chocolate e nesse ponto, depois da Páscoa, estatística da neurociência, PNL, 50% das pessoas já estão frustradas, porque estão vendo que aquela listinha não passou de uma baboseira, que ficou dobrada lá dentro da Bíblia. Perfeito. Aí, depois da Páscoa, o que nós vamos ter em 2016? Julho é férias. Depois das férias, o bicho vai pegar, né? O cara fica pensando. Segundo semestre é que vem, aí, né? Segundo semestre... Bom, aí chega agosto, Olimpíadas. Bom, o país vai parar para assistir as Olimpíadas. Setembro, para Olimpíadas. Daí tem eleição. Outubro, novembro, não, é eleição. Agora para tudo. Em dezembro, o cara senta na sarjeta e chora, né? Porque ele está frustrado que aquilo que ele listou não há mais tempo para fazer e não foi feito. Então, o que é que falta para você transformar? E aqui vai uma dica prática para você transformar o seu 2016 realmente o ano da virada. Primeiro, esse negócio de crise é crença que limita, é crença limitante. Então, vamos lá, você tem que ter... São 5 passos, 5 grandes passos. Primeiro passo, objetivo, um propósito na vida. Um objetivo e um propósito na vida. Não permita aquilo que você não pode fazer, atrapalhe aquilo que você pode fazer. Eu vou repetir, não permita que aquilo que você não pode fazer, atrapalhe aquilo que você pode fazer. Se perguntar para as pessoas, vocês têm objetivos? Todo mundo vai pensar que tem. Mas não tem. As pessoas têm sonhos. E por que as pessoas têm sonhos hoje, ontem, o mês passado, o ano passado, há 5 anos, a vida toda e nunca se realiza? Porque as pessoas não transformam os sonhos em objetivo. Como é que faz para transformar um sonho em objetivo? Coloca no papel. Coloca no papel o teu sonho, põe uma data. Aí você tem um propósito de vida. Aí você tem um objetivo. Harvard fez essa experiência com seus formandos de 1953. Olha que o coaching é velho, como disse o Sérgio. 1953, Harvard chegou para todos os seus formandos de todos os cursos da época. Quem de vocês aqui tem objetivos ou tem sonhos? Óbvio, você está formando em Harvard, todo mundo tem um monte de sonhos, né? Fez a segunda pergunta. Quem de vocês colocou esse sonho em forma de objetivo no papel? Apenas 3%. 20 anos mais tarde, Harvard voltou a conversar com essas pessoas. Obviamente, alguns já não estavam mais aqui entre nós, mas os que estavam vivos.
Aqueles 3% que tinham seus sonhos, seus objetivos colocados no papel, eles valiam mais financeiramente do que os outros 97%. Então, o poder de transformar um sonho em objetivo é colocar no papel e pôr uma data. Mas isso tem que ser feito de maneira neurologicamente correta, porque tudo começa na mente. Essas cadeiras que nós estamos sentados aqui hoje, um dia, ela existiu na mente de uma pessoa. Essa pessoa desenhou e entrou em ação, fabricou essas cadeiras que nós estamos sentados aqui agora. Então, para gerar um objetivo factível, um objetivo de sucesso, um propósito para 2016, 4 subitens. Esse objetivo tem que ser positivo, não de pensamento positivo, não daquela história, o seu carro está fumaceando e você vai falar, não vai fundir, não, não é isso. É objetivo positivo no sentido do o que você quer da sua vida e não o que você não quer. Coloque no papel o que você quer da sua vida. Neurologicamente, o nosso cérebro não entende o não e os seus derivados. Se eu falar para vocês dois aqui agora e para o ouvinte, não pensem, veja bem, não pensem num cachorrinho poodle branquinho desse tamanhinho assim, com aquele pomponzinho assim, latindo, bem branquinho, com os pelinhos bem... Vocês conseguiram não pensar nesse cachorro? Não tem jeito, não, né? você criou o cenário. Né? Exatamente. Desenhou, Exatamente. você desenhou. Exatamente. Mente, né? Então, nós temos que falar aquilo que nós queremos e não que nós não queremos. Se eu quisesse realmente que vocês não pensassem no cachorrinho poodle, eu falaria, pense num gatinho. Perfeito. E aí vocês não iriam pensar no cachorrinho poodle. Colocar no papel aquilo que você quer. Essa é a primeira etapa. Ele ser positivo. Segunda etapa, ele ser desafiador, Sérgio. Um objetivo que não é desafiador nem merece ser alcançado. As pessoas de sucesso, se vocês olharem para as pessoas de sucesso, e nós estudamos as pessoas de sucesso, Charlie Chaplin, Walt Disney, Silvio Santos, Bill Gates, Thomas Edison, enfim, posso listar um monte aqui, vocês podem conhecer algumas muito próximas a vocês. As pessoas de sucesso, elas vivem a adrenalina do desafio. Se você está na zona de conforto e fala assim, para o ano que vem eu quero ganhar 7% a mais. Bom, isso não é desafio. Isso é 7% a mais, é o decídio coletivo, você não está se desafiando. Então, a segunda regra, o primeiro é ser um objetivo colocado no papel de maneira positiva, o que você quer e não o que você não quer. O segundo é que ele seja desafiador, que caia a adrenalina no teu sangue, para você correr atrás. As pessoas de sucesso vivem pela adrenalina, pelo desafio de fazer, de se superar, tá? Isso é sucesso, superar seus próprios limites. Terceira regrinha, né? Eles têm que ser mensuráveis, tem que ser medidos, Sérgio. Então não basta eu colocar no papel assim, olha, o ano que vem eu quero estar no topo de uma rede muito influente no planeta. Tá, daí o teu subconsciente, através do inconsciente coletivo, como você falou muito bem, abrindo um parênteses aqui, né? O subconsciente é o nosso gênio da lâmpada que torna a realidade tudo aquilo que nós desejamos. Aliás, tem um livro chamado O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, é um autor norte-americano, é um best-seller mundial, recomendo ao ouvinte que leia. Então, se ele fala para o teu subconsciente assim, eu quero estar no topo de uma rede muito influente no planeta, o subconsciente pode realizar o desejo dele e colocar ele no topo do tráfico de drogas. Nós temos que mensurar, ser claro ali no papel o que é que nós desejamos da nossa vida. Então, eu quero estar no topo da rede tal. Eu quero ser diretor de tal companhia até tal data. Quarta etapa, tem que ser evidente, tem que ser evidenciado, como você mesmo falou. Então, eu tenho o objetivo de até o final do ano construir uma casa, por exemplo. Então, como é que essa casa vai ter que estar em novembro? Como é que ela tem que estar em outubro? Como é que ela tem que estar em setembro? Como é que ela tem que estar em agosto? O que é que eu tenho que fazer imediatamente ao sair desse bate-papo aqui para que essa casa esteja pronto em dezembro? Para eu nunca perder o caminho, para eu estar sempre evidenciando de que eu não saí do caminho. Para melhorar 2016 e consolidar isso, porque só isso não basta, ainda falta algumas coisinhas, como por exemplo fé. Eu não falo de fé religiosa, de ir lá num templo para praticar a fé, não é isso. Aquele templo cheio de regras, dogmas, rituais, não é isso. Eu falo da fé subjetiva, da fé individual. Aquela fé pode ser em Deus, pode ser no universo, pode ser na natureza, nele mesmo, no trabalho dele, nas 7 ondinhas, nas romãs, no horóscopo chinês, enfim. Importante é ter fé.
A revista Veja fez uma pesquisa muito interessante no ano passado, com 120, aliás, pegou 42 pesquisas ao redor do mundo, 126 mil pessoas. Pessoas que tinham fé, tinham menos doença, reagiam melhor a tratamento, eram mais felizes, tinham vida conjugal melhor, tinham melhores empregos, ganhavam mais, prosperavam mais. A fé joga uma torrente de energia no ser humano, né? A fé renova, a fé faz com que a pessoa tenha disposição de correr atrás desse propósito, desse objetivo que foi positivo, que foi desafiador, que foi mensurado e que está sendo evidenciado. Fé é importantíssimo. Mas também só isso não adianta. Falta o poder da ação constante. Se você não tiver a atitude, não adianta só rezar, né? Você tem que orar e vigiar, né? Você tem que entrar em ação. Pierre Teilhard de Chardin, que foi um padre jesuíta francês, morreu em 1955, ele era padre jesuíta, paleontólogo, teólogo. Ele dizia, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, nós temos que viver o nosso foco atual. Eu estou aqui agora falando com vocês, meu foco é com vocês e com o ouvinte. Eu estou de corpo, mente e alma aqui e agora. Eu não estou pensando em outra coisa. Nós temos que rezar, mas aquelas pessoas que só rezam não chegam a lugar nenhum. Você tem que rezar, tem que meditar, mas tem que ter atitude. Seria o tem círculo, que entrar em né? ação. Não adianta nada, o círculo não se completa. Você tem que, a outra parte é praticar, né? Seria, não é? Exatamente. Ir a campo, não é? Então vamos lá. Objetivo, propósito, fé, foco, ação constante. Foco, ação constante, acabamos de falar. O foco, gente, foco é fundamental, acabei de falar. O foco, inclusive, ajuda a desenvolver a inteligência emocional, que é um dos trabalhos que nós fazemos dentro do trabalho de coaching nas empresas e individualmente. O foco, ele é importantíssimo. Como eu disse, agora eu estou focado única e exclusivamente a isso. Nós temos que ter um objetivo traçado, ter 30% do foco lá no objetivo, 10% de foco no passado. Por que 10% de foco no passado? Porque mais que 10% de foco no passado gera tristeza, angústia, depressão. Mas nós temos que olhar para o passado e aprender com os acertos e com os erros. Olhar no sentido de aprendizado e não de arrependimento. Não de querer mudar, porque o passado não muda. 60% do foco integral, sistêmico, presente, tem que ser aqui, agora. Isso ajuda a desenvolver a inteligência emocional, que é a capacidade do indivíduo ter um maior número de opções no seu dia a dia para obter maiores e melhores resultados na sua vida. Então, objetivo, propósito, fé, foco, ação constante e a ausência de conflitos. Timothy Galway, em 1970, escreveu um livro que se chamava The Inner Game. É o jogo interno. Sabe, entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito tem um anjinho e um diabinho falando. E nós ficamos no meio dessa discussão. Então, vai lá, Chilmar, tenta fazer aquele negócio de novo. E o diabinho fala, imagina, você já fez, aí, né? Você já fez, não deu certo, para que você vai sair daí da sua zona de conforto? Quando você vence esse jogo interno, você está pronto para o jogo externo. O jogo externo é o mais fácil. Hein? Zé Carlos, você está fantástico, eu queria reforçar, rapaz. Eu queria que o tempo está um passando aqui dele. tão rápido, né? Olha, eu imaginei que a gente ia ter 25 minutos, já estamos a 45 batendo um papo aqui. O Paulo de Tarso Porrela já ligou umas 10 vezes ali. Falou, e daí, né? Como é que tá? O que você teria mais a falar para depois a gente completar a tua vida? Eu vou dar uma dica, né, para o pessoal. Eu diria que você trouxe para nós aqui um foco, né, de otimismo para a gente, algo assim muito positivo. Eu acho que o ouvinte também que está nos acompanhando. O que mais você diria para fechar essa roda aí? Ok. Bom, para essa roda não parar de girar, seja em todas as áreas da tua vida, pessoal, social, familiar, financeira, profissional, espiritual, relacionamentos, para não deixar a roda parar, você tem que praticar 4 verbinhos. Primeiro verbinho, declarar. Eu declaro. Esse verbo, que nós chamamos em PNL, já é uma âncora dentro de você. O que é uma âncora? É uma ação, por exemplo, um cheiro. Você sente um cheiro de comida, já dá vontade de comer. Isso é uma âncora. Então, quando você fala alguma coisa que te remete a outras coisas, isso é uma âncora dentro da programação neurolinguística.
O verbo declarar já está ancorado dentro da mente do brasileiro. Então, o juiz de direito, eu declaro o réu culpado, eu declaro o réu inocente. O juiz de paz, eu os declaro marido e mulher. Se você falar agora, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, agora é tarde, vai ter que divorciar, porque eu já declarei. Então, você tem que começar a declarar. Eu declaro ser rico, eu declaro ser próspero, eu declaro ter saúde, eu declaro ser capaz. Então, quando você declara, você começa a se sentir. Então, vamos dizer, você quer ser um profissional de sucesso, seja em qualquer área. Então, eu declaro ser um profissional de sucesso nessa área. Então, você começa a pensar como um profissional de sucesso nessa área. Você começa a se sentir um profissional de sucesso nessa área. Você começa a falar, a se vestir, a se comportar como um profissional de sucesso nessa área que você determinou. Segundo passo, você começa a fazer o que o profissional de sucesso nessa área faz. E aí entra naquilo que você falou de modelagem. Nós copiamos o que a pessoa fez para chegar onde você quer chegar. Porque veja onde você quer chegar, alguém já chegou lá. Então modele o caminho que ele trilhou. Você não precisa reinventar a roda. Simplesmente modele o caminho que ele trilhou. Então você começa a se sentir, passa a fazer, logo você terá. Vocês querem ver um exemplo? Na Califórnia foi feita uma pesquisa com os 20 maiores prêmios de loteria. A Califórnia é o estado nos Estados Unidos que mais bem paga a loteria. Pegaram os 20 maiores prêmios em 10 anos. Dos 20 maiores prêmios em 10 anos, 18, 10 anos depois, estavam na pobreza. E pior, diziam que a vida antes do prêmio era melhor. Por quê? O ser, fazer e ter. Eles se sentiam pobres, pensavam como pobres, agiam como pobres, se vestiam como pobres, faziam o que pobres fazem e tinham dinheiro. Eles voltaram a ter o que eles sentiam e faziam. Continuaram fazendo o que eles faziam antes, exatamente. Né? Repetindo. E o inverso é verdadeiro. Você pega uma pessoa que é rica, que faz o que rico faz, tem dinheiro, de repente sofre um golpe e perde tudo. Passa 2 anos, ele volta a ter. Então, o verbo declarar, o verbo solicitar. Você tem que solicitar claramente ao universo aquilo que você deseja. Então, por exemplo, Silmar, hoje é quarta-feira. Daqui a pouco você vai almoçar na tua casa e você lembra que quarta-feira passada a tua esposa fez um bife à milanesa que estava uma delícia, uma maravilha. E você fala, bom, hoje é quarta, eu vou chegar lá e vou ter outro bife à milanesa. E você chega lá, tem um belo de um estrogonofe, que também é muito bom, talvez até melhor. Você come, agradece, gosta, mas ao mesmo tempo é paradoxal. Você passou a ficar frustrado, porque você esperava um bife à milanesa. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que o você inconsciente gostou, seu fica saboreando um bife que foi da semana passada, num prato diferente, que é o estrogonofe aqui, né? Exatamente. O que faltou para você foi solicitar. Perfeito. Se você solicitasse, com certeza você conseguiria. Para a roda não parar, o verbo agradecer, gente. Tem que agradecer, tá? Agradecer joga uma torrente de substâncias neuroquímicas no nosso metabolismo que nos põe melhores do que nós já somos. Né? Libera a dopamina é um neurotransmissor que dá a satisfação, que dá a autoestima, que dá o prazer e que também, além disso, dá a determinação, dá a persistência. Tá? Estimula os atos positivos. Exatamente, né? dá a disposição. Só de você ser grato àquilo que você já tem, àquilo que você conquistou, a tua vida, você consegue liberar esse neurotransmissor dopamina e você adquire mais persistência para o teu dia a dia. E abrindo um parênteses, persistência não é insistência, tá? O insistente é um teimoso. O insistente é aquele cara que não consegue, repete do mesmo jeito, não consegue, repete do mesmo jeito. Não, o persistente não consegue. É aquele que não desiste, né? O persistente é aquele que vai, foca. Ele não desiste, mas ele muda a maneira. Isso. Ele tenta de um jeito, não consegue, ele muda a ação, porque o homem mais inteligente... Vai procurar uma alternativa para conseguir alcançar. Exatamente. O homem mais inteligente do século XX, Albert Einstein, ele dizia, tolice é você fazer todos os dias a mesma coisa, querendo obter resultados diferentes. Então, é importante liberar esse hormônio, dopamina, no sentimento de gratidão. E quando você agradece, quando você tem mesmo aquele gelinho de agradecer, aquela sensação de gratidão, você libera a ocitocina também. A ocitocina é o hormônio do amor. É o hormônio que diminui a ansiedade, diminui o medo, diminui a fobia, diminui a raiva. A ocitocina coloca a gente também num estado melhor para ir em busca dos nossos objetivos e nossos propósitos. E o outro verbo, para não parar de virar a roda, é o arriscar, né? Que nós já falamos aqui do trapezista. Né? Para largar um trapézio e chegar ao outro, em algum momento ele tem que arriscar.
né? Ele vai ficar no ar sem trapézio nenhum, mas ele arrisca de maneira planejada. Ele dá uma olhadinha se o outro trapézio vem vindo. Não é de qualquer jeito, né? Nós planejamos isso. Que legal, né? Perfeito. Gostou? Opa. E você, ouvinte, qual a avaliação? Se tiver nota até 10, eu dou 11. Isso. Né? Fantástica a exposição do nosso coaching, o José Carlos Adamoli Júnior. Eu vou falar um pouquinho sobre o José Carlos, quem está interessado, eu acho que as empresas já devem, individualmente também, né? Você desenvolve trabalho, né? Atua com a área de motivação, de relacionamento, comportamento, ele vai dar dica, ele como chegar até o seu trabalho, né? O Zé Carlos, ele é coaching, certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching, onde também é membro, atua nas áreas de motivação, relacionamentos, comportamento. Ele não queria que eu falasse isso, mas eu quero falar, viu? É humano e comunicação, é professor, é empresário, é consultor, é palestrante. Além de coaching, ele graduou-se em engenharia mecânica, possui cursos de liderança, relações humanas, PNL, psicologia positiva, oratória, entre outros, e vem trabalhando por anos com pessoas individualmente, como casais, times, empresas e todos os portes, entre tantas eles. Eu destaco aqui, que bom, né? Você não entrou numa gelada lá, foi maravilhoso. O Votorantim, né? E há 17 anos dedica seu tempo e dinheiro a estudar conceitos, técnicas e recursos que promovem o processo de desenvolvimento do potencial humano em todas as suas áreas. Xavier está ligando para cá, viu? Diz que tá uma maravilha os três aqui. Abraço, que legal, Luiz. né? Muito obrigado. Abraço, Luiz. O Luiz está lá, diz que está uma maravilha, o programa está uma delícia, tá ao vivo. Eu também estou achando, até eu estou aqui. Fala um pouquinho aí sobre chegar até o nosso Zé Carlos. Muito bem, então eu desenvolvo trabalho com pessoas individualmente, times, empresas e casais também que trabalham a reconciliação ou a mediação de casais. É uma modalidade recente dentro do coaching que eu venho praticando nos últimos 2 anos, entre as outras modalidades. Se alguém quiser fazer contato comigo, pode ser através do celular 99147 2690, repetindo, 99147 2690. Também é o WhatsApp. Né? No WhatsApp, no Facebook, né? No Facebook, tem no YouTube, se digitar o meu nome completo, vai ter o meu canal lá também. Perfeito. Tem José Carlos Adamoli Júnior. José Carlos Adamoli Júnior, isso. É nome fácil de digitar, não é como o Chilmar, não é como o Chilmar, Wordlink, né? Não é como o Chilmar de X de xarope, nem o Wordlink aqui, esse austríaco que está aqui do meu lado, né? Pois é. Tem também o site www.iacoaching.com.br, tá? Instituto Adamoli de Coaching. Teria mais alguma coisa que eu você queria acha interessante, né? Só contar para vocês uma das empresas, porque normalmente eu não falo de empresas porque existe um sigilo, né? Então eu não cito nomes. Mas tem uma empresa imobiliária em Rio Claro, do ramo imobiliário, que eu fiz um desenvolvimento de potencial deles desde o final de 2014 até hoje. Quando eu cheguei lá no final de 2014, vários de seus corretores estavam naquela, puta, o mercado está parado, a coisa está difícil, não vai, não vende, o povo não tem dinheiro, eu não consigo vender, cheio de crenças limitantes. Ao longo desse ano desenvolvemos um trabalho com essa imobiliária de Rio Claro. Na semana passada agora nós fizemos o fechamento. E enquanto a maioria das imobiliárias de Rio Claro e Piracicaba estão dizendo que o mercado está ruim, que caíram as vendas, caíram as procuras, caíram os negócios, que o dinheiro sumiu do mercado, essa imobiliária teve um aumento no seu volume de negócios comprovado em números de mais de 50% em 2015, através do desenvolvimento em coaching. O bacana do coaching é que nós damos apoio moral, nós damos conforto emocional, nós mostramos o caminho, caminhamos juntos, mas também mostramos. Mata a cobra e mostra o pau, né? Aliás, a motivação... Não fale mais isso, que isso dá cadeia hoje. Eu queria me lembrar o nome de um coach que é de Curitiba, né? E o Filipão levou ele em 2002, né? Sim, colega nosso. Para dar aquela injeção na seleção brasileira, que foi pentacampeã. Né? Foi um coach que bateu bola lá
e colocou a nossa seleção acreditando e eu diria, ela não agindo como você estava falando do corretor de imóveis, não vai dar certo, está ruim, está isso, está aquilo. É muito bacana esse de 2002, porque esse coaching, colega nosso, ele conseguiu buscar o máximo de potencial de cada atleta naquele momento. Porque se nós quando nós olhávamos para a mídia externa, não para a mídia interna, que era tendenciosa, mas a mídia externa classificava naquele momento, né, que a Alemanha era a favorita. E o Brasil ganhou, acho que de 3-0, se eu não me engano. O Ronaldinho entrou com aquele topetinho dele, exatamente, o Brasil deu um banho de bola. Eles conseguiram botar 120% do potencial deles em campo. A revista Veja lançou ano passado uma pesquisa onde 70% do profissional brasileiro se sente uma fraude. Isso entrevista direto com os profissionais, eles falando, sendo honestos e respondendo à enquete. 70% do profissional brasileiro se sente uma fraude. Ele se sente se enganando e sente enganando a sua chefia. Por quê? Porque ele está lá porque ele precisa, porque ele tem medo de arriscar, porque ele tem medo de fazer o que ele gosta. E quando você está lá por interesse, por dinheiro, por necessidade, você nunca vai conseguir dar o seu potencial máximo. Nunca, por mais que você treine. Você só vai conseguir dar o seu potencial máximo quando você fizer aquilo que você é apaixonado, aquilo que você tem verdadeiramente amor por fazer. Para encerrar rapidamente, eu queria deixar uma mensagem final para o ouvinte, tá? Lembrar de Pierre Teilhard de Chardin. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais vivendo uma experiência humana. Orai e vigiai. Façam suas orações, sua meditação. Isso é muito importante para o equilíbrio emocional, mental e até espiritual, mas entre em ação. Tenha atitude. Eu lembro de uma história de um escritor que estava caminhando pela orla, pela praia, e viu à distância uma pessoa fazendo uns movimentos estranhos. Ao se aproximar, notou que era um jovem pegando a estrela do mar que estava na areia e jogando de volta para o mar. Quando ele chegou nesse jovem, ele perguntou: o que você está fazendo? O jovem falou: olha, a maré baixou, essas estrelas ficaram aqui na areia e elas vão morrer. Eu estou pegando e atirando elas de volta ao mar. E o escritor falou para ele: mas isso de nada vai adiantar. São quilômetros e quilômetros de praias, milhares e milhares de estrelas. Você não vai fazer nenhuma diferença. E o jovem novamente agachou, pegou uma nova estrela do mar, mostrou para o escritor e falou: para essa eu fiz a diferença. E atirou de volta ao mar. No dia seguinte, esse escritor também estava lá ajudando a jogar estrelas de volta para o mar. O que eu quero dizer é o seguinte: se cada um fizer a sua parte, esse Brasil muda. E se eu conseguir falar alguma coisa aqui que ajudou positivamente um ouvinte sequer, eu já estou muito feliz, porque a minha missão de vida, que é de ajudar o maior número possível de pessoas a superarem seus obstáculos, seus desafios e serem mais plenos, felizes e realizados, ela foi cumprida. Eu já fico muito feliz se eu fizer a diferença em um só. E um recado para os políticos honestos: tenham coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir além apesar do medo. Façam a diferença. No Brasil hoje, quem tem ética, quem é honesto, já se destaca só pela ética e honestidade. Políticos honestos, mostrem a ética. Ajam, tenha coragem. O brasileiro não é mais bobo. O brasileiro vai valorizar o político ético, o político honesto. Ajam, denunciem o desonesto. O desonesto desvia dinheiro de saúde, mata pessoas indiretamente. Está na hora dos honestos se levantarem, porque se nós olharmos o nosso ano 2015, nós temos muito mais a agradecer do que a criticar. Se nós olharmos o bem é mais forte do que o mal. E eu acredito sim que nós temos políticos honestos. O que está faltando? Coragem para enfrentar. Tenham coragem, não deixem mais que esses desonestos, que esses antiéticos continuem a destruir e a matar pessoas. Tenham coragem. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Zé Carlos, Fábio. 9h59. Está terminando o Bom Dia Cidade de hoje. Muito obrigado pela atenção dispensada. Tchau, Sérgio. Tchau, Chumar. Tchau, Um abraço Zé a Carlos. todos. Tchau, Chumar. Tchau, Sérgio.